se instrua de alguma forma, porque eu estou aqui para falar hoje, mas é porque eu precisei ouvir, ler, para poder conversar com vocês, para a gente trocar essa ideia, para a gente pensar nesse trabalhinho de hoje. Então é sempre com muita alegria que a gente aqui chega, muita gratidão, né? Então a gente pede que o nosso Mestre Jesus esteja a nos amparar e nos inspirar e que a sua luz divina se faça presente na nossa caminhada. Nós precisamos muito dos ensinamentos que ele veio nos trazer. Então é muito importante nós seguirmos, não só a ler, aprender, mas a gente praticar, né? É meio difícil porque a gente com esse corpo aqui, né, que deixa o nosso espírito ali comprimidinho, assim, as nossas lembranças do que a gente fez na outra vida, fica tudo escondidinho lá no véu do esquecimento, para o nosso próprio benefício, né? Porque imagina como é que se a gente soubesse o que a gente fez em outras vidas, como seria difícil conviver com as pessoas com as quais nós convivemos, que tanto seja os nossos familiares, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nós aqui da Casa Espírita, o quanto seria difícil a gente conviver sabendo que nós fazemos alguma coisa errada para aquela pessoa na outra vida ou que ela nos fez, que fomos inimigos, né? Vamos dizer assim. Então seria bem difícil. Mas então a gente recebeu essa bênção que é o véu do esquecimento, que é a gente esquecer, para que a gente recebeu aqui uma agenda novinha de lá não sei quantos anos de vida, para a gente nela escrever o nosso dia a dia novamente, procurando aprender sempre com o Mestre Jesus, para nós fazermos da melhor maneira possível a nossa caminhada sobre a Terra. Então, é sempre com muita alegria que eu gosto de aqui chegar, e todos vocês com certeza. Mesmo que a gente venha buscar um consolo por um momento difícil que a gente esteja vivendo, nos dá essa alegria quando a gente aqui consegue chegar, não é mesmo? Então, é muito bom. Eu hoje trouxe um livrinho, ele parece tão pequeno, né? Mas tem grandes passagens aqui, tem grandes instruções para nós. É o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Emmanuel, né? Chico Xavier. E esse nosso capítulo de hoje, ele diz, antes de servir. Eu vi que numa edição, a primeira edição desse livro, esse capítulo tinha outro nome, era A Arte de Servir, que acredito até que esteja mais condizente com a mensagem que traz o capítulo. Então, a gente vai ler sobre isso, mas eu antes quero falar uma coisa para vocês. Amanhã nós teremos uma reunião que vai ficar definidos os dias de estudo da casa. Então, eu gostaria muito de convidar vocês, quem não estudou, quem quer voltar, quem quer estudar, tem um amigo que queira estudar, a gente assim está de braços abertos, a nossa casa à disposição para a gente poder estudar, para a gente poder ter um pouquinho mais de conhecimento. Porque aqui nessa própria passagem aqui, diz que o alto nos espera, que a gente tem que se preparar para ajudar o alto, porque nós só vamos poder ajudar se nós estivermos preparados para fazer as coisas. Então nós precisamos sim nos instruir, porque o primeiro mandamento do Espírita é espírita, amai-vos, e o segundo é espírita, instruí-vos. Tá bem? Então vamos começar aqui um antes de servir. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Esse capítulo é um capítulo para a nossa reflexão. Porque Jesus, ele a todo tempo ele servia. Né? Ele passou a vida inteira servindo, nos exemplificando pela sua trajetória, pela sua caminhada. A alma do cristianismo é servir. Amor, caridade, e caridade nada mais é do que servir. Mas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu anotei. A alma do cristianismo é também servir, junto com o amor e todas as virtudes que já conseguimos amealhar. O verdadeiro servir é uma arte. Por isso eu disse para vocês que eu acho que o título
primeiro, talvez condizesse mais com o que está escrito aqui. O servir é uma arte que tem que envolver os nossos melhores sentimentos, o mais belo de nós, as virtudes que já se despertaram em nós. O trabalho existe em todo lugar, mas o servir com sentimentos é um trabalho que se transforma em arte, e a arte é o belo, e a arte e o belo andam juntos. Então, Mateus 20, 28, diz assim: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. O que é esse espírito de servir? É nós estarmos sempre dispostos a estender a mão, a servir a natureza, a servir Deus, que Ele espera muito de nós, porque nós somos co-criadores de Deus, então Ele espera muito de nós nesse sentido. Então, um servir, e um servir com amor, um servir onde a gente envolve os nossos sentimentos, porque senão o ato de servir vai se tornar uma coisa meio mecânica, meio, né, que tu serve por servir. Eu vou entregar lá uma comida, uma coisa lá, porque lá estão precisando. Mas como assim? Onde é que está o meu sentimento? Onde é que eu tenho que colocar um sentimento naquela doação que eu vou fazer? Se eu vou lá, preciso ir lá conversar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, eu vou lá ouvir fulano porque está precisando ter ouvido, coisa e tal. Mas se eu não envolver sentimentos, se eu não envolver carinho, amor fraternal, não adianta eu ir lá dar só meu ouvido, né? Isso aqui é um órgão auditivo só, né? O que vale são os nossos sentimentos e como nós nos envolvemos com as pessoas, porque sempre nós sempre temos alguma coisa que nós podemos dar. Por mais difícil que seja nossa situação, nosso momento, alguma coisa nós sempre temos para dar. Uma palavra amiga, um abraço, um alimento, uma roupa, mas principalmente o nosso amor, o nosso carinho. Servir a pessoa é assim, é tu ir lá e te doar. Eu vou lá ouvir o meu amigo que está precisando, mas eu vou lá com o coração aberto, pronto para ouvir sem julgamento, sem querer resolver o problema do mundo. Não, eu vou lá ouvir o meu amigo, o que ele está precisando, e vou de coração. Pouco se sabe sobre a juventude de Jesus, mas ele estava sempre a servir e nos exemplificava com bastante ações e humildade. Porque quando a mãe de Jesus queria que ele fosse para o Sinédrio, se preparar, estudar lá com os doutores da lei. Mas ele, por ser já um espírito da sua grandeza, sabia que não era chegado o momento. Então o que ele fez? Ele pediu para o pai que ensinasse para ele a profissão de carpinteiro. Então lá ele foi servir o pai. O pai trabalhava numa carpintaria, eles viviam daquela carpintaria, era o trabalho deles aquela carpintaria. E o que ele fez? Ele podia ter ido para lá, para o Sinédrio, lá com os doutores da lei, mas não, ele quis continuar servindo ali com o pai dele até ele crescer. A gente não tem muitos registros da juventude de Jesus, tem poucas passagens, mas a gente sabe disso, que ele ficou com os pais, então o quanto um lar é importante, porque Jesus ficou se formando ali, dentro do lar. Ele não saiu para a rua, né? Ele não foi buscar conhecimento, não, ele se formou dentro do lar. Por isso, os nossos papéis enquanto pai e mãe são muito importantes, porque aquele espírito é entregue para nós, e ali está toda uma expectativa de uma encarnação, porque a gente só consegue colocar no coração deles enquanto eles estão ali, embaixo da nossa asa, como se diz. Aí a gente consegue mostrar para eles as coisas
corretas, as coisas boas, passar para eles sementinhas de amor, sementinha de caridade, sementinhas de doutrina espírita, a gente consegue passar para eles. E isso é muito importante. E tem outra coisa que é muito importante. O serviço do bem nos afasta de muitas coisas. Porque quando nossa mente está ocupada, pensando no servir, nós não damos brechas para os irmãozinhos que estão sempre pela nossa volta, pelas nossas próprias afinidades, que não, eles não vêm se não temos afinidades, mas se nossa mente está ocupada no servir, seja ele no trabalho da gente, seja ele na casa espírita, seja ele no nosso lar, em qualquer lugar, se a gente estiver ocupando a nossa mente com o servir, nós não vamos dar brechas para esses irmãozinhos que nós, de alguma forma, nos atraímos, nos fazer morada nos nossos pensamentos. Nós vamos estar sempre blindados para receber esse tipo de energia que eles vêm nos trazer. Porque a gente pensa assim, ó, água parada. O que é água parada? O que acontece? Põe uma vasilha, uma água e deixa ela ali. Não vai dar mais nada nela. Então, daqui a pouco ela começa a criar limo, não é verdade? A gente sabe, se ficou uma água lá e ela está parada, não é corrente, começa a criar limo. E assim são os nossos pensamentos, as nossas energias. Elas têm que circular e que a gente não pode também ficar parado, porque ali nosso pensamento começa a pensar um monte de coisa que não deveria, e aí a gente acaba meio que criando um limo também, né? Porque assim, na natureza, tudo é trabalho. Nada está aqui que não seja trabalho. Se a gente pensar assim, ó, desde a minhoca que anda por baixo da terra, ela está trabalhando. Ela está trabalhando na criação de Jesus, de Deus. Porque ela está... O que ela está fazendo? Ela está abrindo os buraquinhos ali para arejar a terra, para arejar o solo. E um solo onde tem minhoca, a gente sabe que é um solo muito fértil, né? É um solo que dá... Porque tudo que tu planta ali onde tem minhoquinha, sempre tem o humus delas, né? Então, aquilo ali é um trabalho. A abelha, olha só, a organização de uma abelha, a organização do formigueiro, eles são assim, eles são um exemplo de sociedade. Porque ali tem o soldado, tem a rainha, tem os que trabalham, tem aqueles que... A abelhinha mesmo, né, gente? Quantas coisas ela nos ajuda, né? Ela poliniza todas, plantas, flores. Se não fossem esses bichinhos, esses insetos, a gente não teria tanta diversidade, tantos lugares de determinadas plantas, flores, árvores, tudo, né? Árvores frutíferas, olha, né? Eles trabalham muito, né? Então a gente tem que sempre pensar que o servir é assim. Dos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Então, desde lá da formiguinha, desde lá dos bichinhos que a gente não enxerga, né? As bactériazinhas que ajudam a matar umas doenças, né? E desde lá já estão a serviço da criação, a serviço de Deus, né? Por exemplo, olha o que a gente está falando. Essa árvore curará enfermidades. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. Então vocês vejam, tudo tem utilidade na natureza. Tudo está a serviço de Deus. Tudo é servir. E Jesus também nos disse, né? Que o Pai trabalha até agora e eu também. Então, quer dizer, o maior criador, o maior servidor é o próprio Deus, né? É o nosso Pai maior, que Ele está sempre criando em benefício de suas criações. Então, Ele está sempre trabalhando. E aí Jesus diz que Ele também trabalha até agora como o Pai.
Então a natureza é um exemplo muito grande do servir, né? É um exemplo que a gente enxerga toda vez que tu sair ali ou que tu observar, até dentro da tua casa, tu vai ver que tudo na natureza tem um serviço. Nós, os homens, é que muitas vezes não aproveitamos o serviço que encontramos. Por exemplo, a pólvora, falando das pedras, né? A gente sabe que nessas pedreiras, o meu avô morava numa chácara para fora, e tinha uma pedreira perto. E a gente, de vez em quando, via uns estouros, se assustava quando era criança. E o meu avô dizia, não te preocupa, minha filha, que isso é só estourando as pedras que eles vão fazer os calçamentos, as pedras que vão construir as casas. Então a gente ficava mais tranquilo. E como é que o homem conseguiu estourar as pedras com mais facilidade? Quando veio a pólvora, né? O TNT. Aí veio para ajudar o homem nesse sentido. Mas o homem, como sempre, dá uma desviadinha, né? E aí foi feita a guerra e usar a pólvora para ser munição, né? E para as guerras. O avião, vocês vejam que beleza quando Santos Dumont construiu o avião, né? Que maravilha! De transportar as coisas de lá para cá, daqui para lá, transportar pessoas, transportar tudo. Que maravilha! Mas o que aconteceu? Aconteceu que o homem, mais uma vez, aproveitou aquilo ali, aquele grande serviço que ele fez, e usou nas guerras, usa até hoje. Então, Santos Dumont, ele ficou muito depressivo, ele adquiriu uma doença autoimune e ele acabou saindo da vida pelas portas do suicídio. O que jamais, jamais a gente deve fazer. Essa é a única porta que a gente nunca deve abrir na vida. Mas ele sentiu assim que ele fez um grande feito para a humanidade, mas serviu para matar muitas pessoas, então aquilo ali deprimiu ele e ele acabou fazendo essa saída assim, fora da hora. O Pai fornece ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em um lugar, um lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem que ensinará à criação a arte de servir. Se lhe foi doado pólvora destinada à libertação de energias, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do uso flutuário da moradia terrestre, que somos nós mesmos, né? Os flutuários somos nós, né? Da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então a gente tem tudo, né? Que coisa maravilhosa, tem tudo nesse mundo. Se ainda tem gente passando fome, é porque a gente ainda não soube dividir todas as coisas maravilhosas que nós temos. Alimento tem para todo mundo. Jamais ia ter uma população se a terra não produzisse alimento para aquela sua população. Mas ainda tem muita coisa que a gente não vai hoje entrar em questões, né? Mas a gente sabe que tem para todo mundo, só basta saber dividir, né? Dividir com todo mundo ter direito a comida, a uma casa, a uma cama para dormir. Você sabe que a gratidão é uma coisa que a gente, às vezes, esquece de fazer no dia a dia da nossa vida. Mas ela é muito importante. Se a gente aprender a viver com gratidão, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Quando eu sinto uma gratidão verdadeira que brota em mim, assim, sabe? Eu não penso, vou agradecer porque eu consegui dar uma coisa, vou agradecer por não sei. Que brota em mim, assim, naquele momento. É quando eu tomo água e quando eu deito na minha cama. Naquele momento, eu sou muito grata. Digo, meu Deus,
Muito obrigado porque eu tenho uma cama para dormir. Muito obrigado que eu tenho essa coberta gostosa para dormir. E quando eu tenho sede, que eu tomo água, eu penso, que maravilha a gente ter água para saciar a sede. Então, essa gratidão assim, espontânea que a gente tem que tentar cultivar, enxergar mais. Não é cultivar, assim, é enxergar mais o que é que nós temos que agradecer. Então, todo dia, toda hora, nós temos que agradecer. Vocês sabem que eu estou fazendo faculdade novamente. Então, eu estou fazendo terapia ocupacional. E estou estudando infância, juventude, a velhice, todas as fases da vida. E semana passada a gente teve uma aula sobre parto, nascimento, as coisas que uma criança pode adquirir na hora que nasce, coisa e tal. E lá, ouvindo aquela aula, eu pensei assim, meu Deus, quanto livramento a gente tem a todo instante na vida da gente, e a gente muitas vezes não dá valor, não agradece. Porque cada vez que tem uma mãe que vai dar luz, naquele momento a gente nunca sabe o que vai acontecer. E se eu passei por aquilo ali e fui agraciada com a bênção de viver aquela maternidade com meu filho saudável, é uma grande bênção que talvez na hora eu não soube agradecer como deveria ser. Mas a gente nos livra a todo instante, a gente tem livramentos, a gente tem que parar, pensar e dizer, meu Deus, obrigado, olha só, podia ter acontecido isso, ter acontecido aquilo. Não é que a gente vai ficar traindo, mas a gente tem que reconhecer cada vez que a gente passa por um livramento. Vamos continuar no assunto. Se lhe foi doada a pó, acho que eu já li. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Acho que até eu anotei aqui. A felicidade de servir santamente é esse servir com amor, esse servir com sentimento, né? Esse é o servir santamente. Podemos começar hoje. A gente não precisa ter muito, né? A gente tem tudo que nós precisamos para ajudar, está conosco, com certeza. Uma enxada, uma caçarola, constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principalmente, mesmo assim, servindo na edificação moral de teu irmão. O servir, ele está ao alcance de todos nós, né? Não precisamos ter muitos bens materiais. Nós precisamos ter essa vontade de servir com esse sentimento. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu morei muitos anos aqui, morava na Gotuso. E nós morávamos numa esquina, era a casa dos meus pais, dos meus tios. Do outro lado tinha uma outra casa, onde essa senhora morava. O nome dela era Dona Teresa. Ela recebia, ela acolhia todas as pessoas que chegavam na casa dela. Muitas vezes ela fez um puxadinho para alguém morar ali por um tempo. E ela era muito humilde, sabe o que ela fazia para viver? Ela era lavadeira. Mas na casa dela, ninguém saía sem ser ajudado. E uma coisa mais marcante ainda, que eu sempre observei nela, assim, Dona Teresa, a senhora foi fantástica nessa vida, a senhora cumpriu a sua caminhada com certeza. Ela, se sabia que tinha um vizinho adoentado, ela ia se chegando de mansinho, ela falava baixo, ela chegava na casa e dizia, então fulano, você está doente? Ah, mas agora, já foi no médico, vai melhorar, ou toma um chazinho aqui. Ela sempre tinha uma palavrinha ou algum chazinho para indicar. E o que ela fazia? Aí as visitas ficavam ali visitando a pessoa. Ela saía bem devagarinho e ela ia para olhar a casa da pessoa. Se tinha roupa para lavar, ela lavava. Se tinha louça para lavar, ela lavava. Se precisava fazer uma comida, ela fazia. Ninguém pedia. Aquilo era dela.
E assim, na doença e na alegria, porque também se tinha uma festa naquele tempo, não existia buffet. Então nas festas de casamento tu pegava um saco de batata e tinha que descascar lá um saco de batata para fazer comida dos convidados para estar. Lá chegava a dona Teresa com a sua faquinha, devagarinho sentava e ali descascava a batata e ajudava. Então ela era a pessoa que servia sempre, em todos os momentos. Tu nunca encontrava ela que ela não tivesse uma palavra de carinho contigo. Oh, dona Teresa, como vai a senhora? Ah, muito bem. E tu, minha filha, como está? Sempre ela tinha uma palavra de carinho. Então é um exemplo de pessoa que serviu com humildade. E ela não tinha grandes bens materiais. Ela era lavadeira. Então, o quanto ela se doou, o quanto ela serviu em um serviço com amor. Foi um grande exemplo que eu vi na minha vida. Bom, vamos lá, senão o tempo. Nós precisamos nos qualificar, estou falando isso com o Beto, para melhor servir ao alto, para que o alto possa contar conosco, espalhando o bem e cultivando a alegria de ser útil. No livro Correio Fraterno, é um poeta Casimiro de Abreu, que Chico Xavier psicografou nos poemas dele, tem esse pequeno poema que diz assim: se quisermos alcançar a exaltação do porvir, nossa senha é a marcha, nosso lema é servir. Servindo vive a semente, servindo resplendece a luz, resplende a luz. Servindo o pão te socorre, servindo passou Jesus. Então olha que coisa linda, né? Eu adorei. E tem umas outras frases do Emmanuel, essa aqui eu não sei de onde é, mas ela diz assim: não menosprezes os servicinhos úteis. Nele repousa o bem-estar da caminhada diária para quantos se congreguem na experiência humana. Isso aqui, quando eu li, o que eu lembrei assim, ó? Às vezes tu chega cansada num determinado lugar e tu vai lá visitar, conversar, seja o que for, e a pessoa te diz assim: vou fazer uma xícara de chá. Que coisa boa, né? Um pequeno servicinho, ela vai ali, botar o aquecer e fazer um chazinho. Mas que grandeza que tem nesse ato, nesse servir dessa pessoa. A gente se sente tão bem de ser recepcionada com um chazinho, e custa tão pouco, né, gente? Então, era isso. Eu tinha uma oração que eu também adorei, só que ela era para ser cantada assim, mas a minha voz não permite. Mas é uma coisinha bem linda que diz assim: eu venho do sul e do norte, do leste e oeste e de todo lugar. Estradas da vida percorro, levando socorro a quem precisar. Assento de paz é meu forte. Eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz. O que eu quero é a paz. Mas o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, mas no coração é o que disse Jesus. Então, meus amigos, por essa noite abençoada, muita gratidão e até o próximo encontro.